Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido Brasil do mundo! Bom dia, Tupiches! Tá me ouvindo? Gente, essa luz tá muito forte. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui para vocês me verem melhor. Peraí. Ai. Alô? Vocês conseguem me ver? Conseguem me ouvir? Gente, preciso que vocês falem comigo. Eu tô com o microfone aqui, mas não sei se o microfone tá funcionando. Ai, sim! Primeira vez que eu faço live assim no computador. E espero que vocês gostem desse vídeo, porque, ó, vamos falar sobre o quê? Eu já deixei para vocês, ó, sobre a minha experiência como atriz no filme The Wandering Earth 2, Terra Deriva 2. Então, ó, vai ser muita coisa legal. E, ai, eu quero que vocês nos acompanhem para mais essa aventura. Womantoba! E, ó, quem estiver chegando já compartilhe com os amigos aí, porque tem bastante história. A gente vai tentar não ser muito longo, porque, ó, gente, tô até com uma cobertinha aqui, tô sem aquecimento aqui dentro do meu apartamento. Mas deixei para resolver esse pequeno detalhe, né? Porque a gente tá aqui acho que agora tá o quê? Deixa eu até ver aqui. Acho que é menos 3 graus nessa cidade. Até que não. Até que não tá tão frio, ó. 3 graus. 2 graus. Tá ok, tá ok. Mas enfim, gente. Para quem não sabe. Oi, Sérgio! Para quem não sabe, eu moro na China já desde 2014. Ainda vou fazer um vídeo falando por que vim para a China e tudo mais, por que eu fiquei. Mas só para vocês saberem um pouquinho que eu tô aqui desde 2014. Então, janeiro agora fizeram 9 anos. Olha só, 9 aninhos de China, ano que vem 10. Uhul! Oi, Pri! E, gente, olha, ai, por onde começamos? Primeiro falar um pouquinho sobre a minha experiência como atriz, né? Eu desde pequena que queria ser atriz. Quando eu fui escolher a minha profissão, oi Emerson, oi Shelly. Quando eu fui escolher minha profissão, eu fiquei entre tradução e artes cênicas. E aí na minha cabeça eu falei assim, não, vou fazer algo na minha cabeça mais difícil, que é estudar línguas, e eu faço um curso paralelo aí, um curso de teatro, alguma coisa do tipo, que na época eu tinha bastante experiência com teatro. No final das contas, né, o que a gente faz? A gente vai viver nossa vida, vai estudar, vai se formar, vai fazer outras coisas, e sempre esquece do maior sonho, né? Então aí acabei não fazendo nada. Tá um pouquinho só. Até deu uma esquentada, Emerson, tá 3 graus agora. E aí, enfim, gente, vim para a China, eu vim para estudar, é, sem plano de ser atriz na China, sem nenhum plano. Mas a vida, né, e principalmente a China, é uma caixinha de surpresas. Então, eu morei há 2 anos em Nanjing, 1 ano em Shanghai, e quando eu estava em Shanghai, que eu ainda estava assim, será que eu continuo estudando? Será que eu vou procurar emprego? Foi onde eu fiz meus primeiros papéis, mas como figurante. Então, você piscou, você não me vê mais. Foram papéis bem assim, né, andando. Faz de conta que tá tomando alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Falar em tomar alguma coisa. Ui, olha aqui o meu copo. Vou pegar para vocês daqui a pouco. Enfim, gente. Aí eu fiz figuração,
em Shanghai por um ano. Também não fiz muito, não, fiz um pouquinho só. E depois eu vim para Beijing. Nesse meio tempo, eu pensei, não, eu não vou chegar em Beijing, eu não vou trabalhar como figurante, porque quando você é figurante, para sair da vida de figurante é muito difícil. Então, eu falei assim, vou me especializar mais, fazer uns workshops, tal, participar de alguma coisa, e ver o que vai dar, né? Então, assim, o filme Terra à Deriva não é meu primeiro trabalho. Eu já fiz principalmente doramas chineses, para quem é dorameiros aí, ó, de plantão. Já fiz alguns. Um deles é o To Be With You. Eu não vou lembrar os nomes, gente. Mas o To Be With You, eu fui uma agente imobiliária francesa. Ó. Je ne parle pas français. E eu fui também já do lar não, fui diarista numa casa chique de uma chinesa lá, que era uma das protagonistas. Que mais? Eu fiz bastante também projetos independentes, participei do festival de curtas, 48 horas aqui da China. Foi a única turma que aqui de Beijing, em toda a China, só Beijing, só teve esse grupo aí que foi o que eu participei, mas como eu fiquei sabendo de última hora, eu só fui na figuração. E fiz também bastante trabalho, né, independente aí. Ó, quem tiver perguntas, vai perguntando. Eu estou comentando um pouquinho dessa minha história para introduzir, para chegar onde eu quero chegar, tá? Enfim, final de 2019, estava eu estava gravando já um seriado que vai até estrear agora, em fevereiro, aqui na China. O Oyao Honey Zaichi, eu não sei o nome em inglês, muito menos português. Mas esse seriado vai sair agora, então, assim, muitas coisas acontecendo. Até parece que, né, sou uma atriz super, né, requisitada nessa China. E aí eu gravei esse seriado, que o meu papel era de uma médica, eu era diretora do hospital chinês, olha só. Muito legal, foi muito legal, muito interessante. Saí do frio aqui de Beijing, fui lá para o sul, extremo sul da China, em Wanning, que é na província de Hainan. E, nossa, foi assim, muito divertido, muito divertido. Depois, nesse meio tempo aí, eu recebi uma mensagem do Sérgio. O Sérgio está até aqui, ó. Vamos embora para a China, o Sérgio. O Sérgio falou assim: Dani, tem um agente que ele está procurando uma atriz, mais ou menos com seu perfil. Posso mandar esse contato? Eu falei: pode. Aí ele mandou o contato pro cara e falou assim: ó, o teste é para trabalhar, para fazer um papel de uma repórter. Você vai falar alguma coisa aí sobre. Oi, Átila. Você vai anunciar que está tendo guerras e tudo. Oi, Andréia. E aí? Oi, Valério. Nossa, muita gente entrando aí. Oi, oi, oi. Então, eu estou começando a falar aqui sobre como eu consegui o papel. Então, foi indicação do Sérgio. O Sérgio também, olha, ótimo ator e especialista em filmes de ação. Então, gente, ó, não arruma briga com ele, não, que eu... Então, o Sérgio me recomendou pro agente. Ellen, oi, oi, quanta gente! E aí, ele falou assim: ó, você vai fazer esse teste. Como o filme estava sendo gravado em Huangdao, que é em Qingdao, ele pediu para fazer um teste, eu me gravar e mandar para eles. Aí eu falei assim: quer saber uma coisa? Como eu já tenho, né, um pouquinho da experiência aqui no YouTube e tal, em edição, falei assim: vou fazer um vídeo do jeito que eles estão pedindo, mas vou colocar
o fundo verde. Para quem não sabe, o fundo verde é a mágica, é onde tudo acontece, né? Algumas pessoas não sabem, mas pode ser usado o fundo verde como o fundo azul também. E aí eu usei fundo verde para fazer ali uma mágica depois na pós-edição e eu coloquei um cenário bem de guerra, tal. E eu tentei fazer o mais realista possível, né, o papel dessa repórter. E aí, o que aconteceu? O agente falou assim: olha, o diretor gostou do seu vídeo e ele quer que você faça o teste para astronauta. Aí eu, tá bom, a gente faz. Aí, nesse meio tempo, também eu assisti o filme e tal. E o teste que eles me mandaram, o português estava bem estranho. Que ainda estava, né, daquele jeito. Mas, enfim. Aí eu tentei entender todas as direções. Eu li em inglês, li em chinês. Para quem não sabe, eu... Né, o Hui Shou Zhongwen. Mas não é tão bom assim. Precisamos melhorar, precisamos. E aí, gente, finalizando. Tentei o melhor de mim, né, para fazer um negócio legal ali acontecer. E mandei o teste de astronauta. E aí o agente falou assim: queremos você aqui? Queremos. E aí eu fui assim. Eu digo que foi o extremo de dois mundos. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido esse papel. Eu não imaginava o quão importante e quão impactante seria na vida das pessoas, porque, querendo ou não, eu sou a única brasileira astronauta e a única mulher estrangeira, a única astronauta estrangeira no filme. Isso é uma coisa que quem não assistiu ainda vai ver. Ellen, quando você for lá assistir, depois você me fala. E aí eu fiquei assim, gente, olha só, né? E essa semana a gente conseguiu reunir quase 40 pessoas para assistir o filme comigo pela primeira vez. A gente foi assistir em 4D. E tem bastante gente aqui. O Sérgio foi assistir, a Xiaoyi também. Ai, nossa, foi assim, foi maravilhoso, maravilhoso. E eu fiquei bastante emocionada, porque ainda tô, sabe, digerindo, processando tudo que está acontecendo. Assisti o filme Terra à Deriva para poder assistir o 2. Adorei. Ó, gente, assistam, porque assim, eu vou dar um spoilerzinho, tá? O filme Terra à Deriva 1 não vem, a história não vem antes do 2. Você precisa. Na verdade, o 2 é a primeira história, a primeira parte da história, e depois vem o 1, entendeu? Mas aí, para você até pegar um pouco da essência do filme e entender, por exemplo, uma coisa que você já vai entender é a parte do. Todo mundo fala na própria língua. Então, por exemplo, eu sou astronauta brasileira, né? Que eu já falo, a gente fala em português. Porque a gente, no filme, na história, tem uma tecnologia que a gente tem um fone de ouvido com um microfonezinho que na história a gente tem a tradução simultânea ali. Então, isso já no primeiro filme você vai ver, e isso já continua lá no outro. Então, é bem interessante. Outra coisa também, ó, que muita gente me perguntou depois do filme foi: Dani, mas então, quanto tempo que você ficou lá em Tindal, né? Quantos dias de gravação e tal? Então, ó, gente, eu fiquei na cidade por 1 mês e meio, mas de gravação mesmo foram 11 dias. Dos 11 dias, todos os dias, eu gravava 15 horas. Então, assim, é claro que não era só gravar, gravar, gravar. Muitas das vezes a gente tinha que esperar o pessoal organizar todo o aparelho ali e tal, para a gente conseguir
fazer. Tinha umas cenas também lá que precisava de alguns efeitos, e aí entre um take e outro eles tinham que refazer toda a cena, porque quebrava tal, né? Não vou dar muito spoiler, mas tinha toda a organização e arrumação entre um take e o outro. Então, foi isso. O que mais vocês querem saber, gente? Eu vou arrumar essa luz que ela só tá me incomodando. Eu tô, sei lá, não tô nem amarela, tô estranha, tô estranha. Deixa eu colocar ela, você acha que tem que colocar ela mais baixa. Façam perguntas enquanto eu arrumo a luz. Voltei. Ai, não melhorou nada, gente. O que eu faço? Ah, ó, a Pri perguntou aí. Deixa eu só tentar. Ai, gente, ó, primeira vez que eu faço. Ai, acho que melhorou agora. Primeira vez que eu faço live em casa. A Pri perguntou qual o maior desafio de participar no filme. Primeiramente, eu não sabia que eu ia usar uma roupa de astronauta, né? Que pesa quase 10 quilos. Então, isso já foi um desafio. Quando o primeiro dia que eu estava em um dos estúdios, porque a gente estava num complexo assim de estúdios, eu nunca fui no Projac, né? Mas nossa, esse lugar em Huandao, em Qingdao, é gigantesco, maravilhoso. Eles têm um estúdio aquático, para vocês terem uma noção. Então, a gente estava nessa aeronave lá, que é a primeira cena que eu apareço, só que eu apareço de costas, não é todo mundo que vai conseguir me ver. Quando vocês assistirem, esse daí não é spoiler, tá? O Jim, que é um dos principais lá, ele chega com 2 astronautas, um de cada lado, e eu tô do lado direito, cabelo preso, assim. É de costa, né? Aí não dava muito aparecer, mas. Ó, mas tirando a roupa, que aí depois a gente vai meio que se acostumando, o que mais foi, assim, desafiador para mim foi a luva, porque ficavam tanto assim, ó, do meu dedo. Então eu não tinha tato. E o bendito de um tape lá que. Nossa! Aí eu tinha a luva, que não ficava bem, né? Não, era maior do que a minha mão. E aquela fita adesiva lá que eu tinha que usar e consertar umas coisas, e eu tinha que fazer muito rápido. E a maioria das vezes não conseguia, gente. Ai, ai. Mas aí, enfim, sobrevivemos. Sobrevivemos à luva. Outra coisa, uma curiosidade, foi começo do ano, né? Aqui, para vocês verem, ó, é frio. No estúdio fazia em torno de uns 2, 3 graus. Só que na experiência do meu primeiro dia, porque no meu primeiro dia, quando eu gravei com a roupa de astronauta, eu vou agasalhada, né? Vou colocar a roupa lá de astronauta e vou agasalhada. Gente, eu quase morro de calor, de desidratação. E aí, nos dias que eu sabia que eu ia gravar com a roupa de astronauta, o que eu fiz? Eu colocava basicamente um top de ginástica e um shortinho de ginástica, e era isso, basicamente, minha roupa. Porque eu passava muito calor, porque como era cena de ação, eu tinha que correr, tinha que ir ali, tá. Aí no final das cenas eu falava assim: não estou nem um pouco com frio. Só depois, quando o corpo começava a esfriar um pouquinho, eu já. Uh, Ó, o Sérgio tá falando, fala pra galera do estúdio lá em Randall. O complexo lá é grandão. Nossa, o complexo lá é gigantesco, gente.
eu não sei nem como falar para vocês. Na verdade, são é um vários complexos dentro do complexo. Por exemplo, uma das cenas que eu fiz, né, que eu fui para a Lua, nossa, a gente só pegou, acho que meio que a metade do. É tipo um galpão gigantesco. Mas, nossa, é muito grande. Eu não sei nem falar assim em hectares. O filme em português com legenda em chinês. Ó, o filme que a gente assistiu aqui na China essa semana tem a legenda em chinês, em inglês. Mesmo as minhas falas em português, tá em. Eu falo em português, mas a legenda é em chinês e inglês. Aí eu não sei como que vai ser no Brasil, né? Porque eu acho que se a gente colocar, dublar o filme todo em português, meio que sai a essência daquela coisa de ser internacional, cada um falar a sua língua e tá ouvindo no tradutor, né? Oi, Carol, curiosidade. A maior parte do elenco era chinês ou estrangeiro? Olha, do elenco principal, é óbvio que era chinês. Mas o de extra, eu acho que era meio a meio, viu? Porque, olha, tinha muita gente. Teve uma cena que eu fiz que acabou eles não usaram, mas nesse dia tinha mais de 200 figurantes. E eu acho que era tipo uns 100 chineses e uns 100 estrangeiros. Era muita gente mesmo. Daí, na parte dos atores mesmo, além dos chineses, eu apenas, de brasileira, tinha norte-americano, francês, um que, nossa, o John, que é maravilhoso, o nome dele é Kawawa, ele é da Zâmbia. Nossa, pensa no ator. Um ator, olha, maravilhoso, maravilhoso. Eu aprendi muito, muito, tanto no set quanto nos bastidores, enquanto a gente esperava entre uma cena e outra. Nossa, troquei muitas figurinhas com ele. Foi muito, muito legal. E converso com ele até hoje, né? Virou meu amigo. Isso que é bom de gravar filme assim, meio que longo, né? A gente acaba fazendo amizade com o pessoal. Eu vi, Loli, que eu tava conhecendo essa foto. Gente, a outra coisa, acho que dia 1º agora de fevereiro vai ser estreado lá no Reino Unido. Tem a Zina também. Eu não sei de que país que a Zina é, porque eu não. A Zina ela é bem famosa aqui. Ela tem o TikTok, nossa, ela tem bastante seguidores. Só que eu não sei de que nacionalidade ela é. E eu não contracenei com ela. Esqueci, gente, o que eu estava falando. Ui! Ah, da estreia do filme fora. Então, no Reino Unido vai ser em breve, até mesmo porque ele já tem as legendas em inglês, né? Mas o Brasil ainda não sabemos, não sabemos. Estamos tão ansiosos para o povo ver a gente, né? Ai, vai ser muito, muito legal. Estou muito ansiosa. E ó, quem assistir esse vídeo depois e que mora na China, e principalmente que mora em Beijing, a gente vai fazer outra sessão. Provavelmente final do mês de fevereiro. Tem muita gente viajando, né? Então a gente vai aproveitar isso. Gente, eu tô com um vizinho novo, eu acho aqui, que tá tocando uma harpa chinesa, uma música chinesa, quase um dia inteiro. Tô amando. Pena que eu acho que vocês não conseguem ouvir daí. Ai, vamos, Andréia, vamos juntos. Vou amar ir ao cinema com vocês.
Ai, que mais que vocês querem perguntar, gente? Estou pensando aqui que eu posso mais responder para vocês. Ai, enquanto vocês pensam em alguma pergunta, vou mostrar para vocês o meu copinho. Wandering Earth, olha que lindo. E tem o que aqui dentro? Aí aqui tá escrito The Wandering Earth, né? Em inglês. A Frank Guo é o nome do diretor, filme. E aqui é Lyolan Chu Ar. O dois aqui, ó. E tem aqui dentro água quente. O filme tem sido sucesso de bilheteria na China. Você tem uma ideia de todo o sucesso? Gente, eu acho que é o filme que mais dinheiro arrecadou em bilheteria. Já, tipo, blockbuster, né, que o povo fala. Aí eu até brinquei pro pessoal, bem que eu queria ganhar o 0,001% da bilheteria, porque o negócio é. Ó, outra coisinha aqui, ó, que lindo. Então, eu comprei no cinema, comprei esse copo aqui, ó. Está disponível em todos os cinemas da China. Ó. Vê esse copo, aí você pede a bebida que você quer aqui dentro. Ah, eu não vou achar a tampinha. A tampinha tá em algum lugar. E aí vem com esse bonitinho, gente. Que é um robô tipo pet, sabe? Aí, olha só, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Se você abaixa a patinha dele aqui, ó, ele muda o olhinho. Ah, parece criança, né? Aí eu coloquei aqui pra vocês verem. Ah, explica pro pessoal como foi um filme com pandemia. Ixi, ó. Basicamente, primeiro que a gente tinha que fazer teste de Covid para sair daqui. Ao chegar lá, eles tinham que ver o teste de Covid, e para voltar também foi a mesma coisa. Eu quase não saí pouco, né, para conhecer as amigas só. Conheci duas brasileiras muito lindas, queridas, em Tindal. Mas, assim, foi bem desafiador nessa parte também, porque teve um cara também, um ator que saiu de Shenzhen e foi para lá, e aí descobriram que ele tinha tido contato com alguém, então foi bem, bem complicado. Mas no final das contas, né, deu tudo certo. O Fábio, parabéns, Dani, assisti o filme e vou tentar ir para Beijing. Muito sucesso para você, arrasou. Obrigada, Fábio. Quem sabe, gente, se não assistir o filme juntos, pelo menos vamos tomar um café, hein? Pri, o que você mais gostou do filme? Ai, gente, ó, isso vocês vão ter que me falar quando assistirem, porque se eu falar o que eu gostei do filme, vai rolar spoiler, e eu não tô querendo rolar spoiler aqui, não. Teve interação com os demais atores? Sim. Além do John, né, o Kawawa, que é da Zâmbia, que virou meu amigo, eu contracenei com o Jin. E o Jin é um dos protagonistas do filme, ele está em praticamente todo quanto é lugar. A Ellen, que mora em outro lugar aqui na China, ela até postou uma bebida que tem ele na embalagem. Eu falei assim, é esse ator aí com quem eu contracenei. Então ele é muito, muito conhecido. Gente, para vocês terem uma noção, ele está em propaganda até na caixa onde você coloca os seus pertences para passar no raio-x do aeroporto. Nesse nível. Então, assim, a primeira vez que eu encontrei com o Jim foi na cena que a gente chegava na espaçonave. Então, aparecia o Jim no meio, um outro ator de um lado e eu do outro. Então, aí eu fui conversar com ele, ainda fiquei assim, sem saber como conversar. Aí ele ficou meio que olhando assim, tipo, é fã, nem vou dar muito bola. Mas depois, quando a gente foi fazer as outras cenas, gente, nossa, teve uma hora. Lembra que eu falei para vocês da luva?
tinha uma hora que eu tinha que pegar uma fita lá, adesiva, e fazer um movimento e rápido, e na frente dele. E aí, como tinha das gravações, eles estavam gravando por detrás dele, e eu estava aqui na frente, ele ficava assim, fazendo careta, falando coisa para mim e tal. E tipo, para eu dar risada, mas eu estava tão concentrada e tão nervosa, porque eu estava fazendo filme, que eu estava fazendo filme com ele, e também com um diretor que também é super famoso aqui. Aí eu falei assim, amigo, agora não faz isso comigo, não. Mas ele é muito engraçado, ele faz umas piadas que eu não entendo muitas vezes, né? Porque ele faz em chinês. Mas ele é muito. O pessoal tudo gosta assim dele, e ele é muito profissional. Falação, ele vai pá, pá, pum, puf, e tá feito. Então ele é bem. Quando ele entra no set e fala ação, ele sabe o que ele tá fazendo. Ó, outra coisa que eu queria pedir para vocês com muito carinho, depois que a gente acabar esse vídeo aqui, essa nossa live, para vocês compartilharem com as pessoas e também tagueie a gente lá, marca a gente lá no Instagram, façam um post também, que o post fica, né, mais tempo. Eu tô com uma hashtag que é do ícone, vou colocar aqui para você. Eu não sei como colocar aqui não. Será que vai? Espera aí, vou mostrar, gente. Hashtag, cadê? Astronauta. Acho que é essa aqui. Astronauta. Ai, gente. E Brasil. Não tem coisa do Brasil aqui, gente. Aí depois vocês vão ver lá no meu Instagram, esse hashtag, Terra Deriva 2 também, que aí o pessoal vai ver que tá rolando aqui o filme. Uma coisa também que não só eu, mas várias pessoas ficaram impressionadas foi com essa essa exposição do país Brasil. Porque não só aparece eu como a única astronauta estrangeira sendo do Brasil, que tem até a bandeirinha do Brasil e tal, mas tem outras cenas antes, no comecinho e no final, que aparecem as bandeiras do Brasil. Então, achei muito importante, muito legal eles terem feito isso. Sem dúvida, o uso de atores globalizados visam ajudar o cinema chinês a ter mais relevância mundial. Isso é bom. Com certeza. E o pessoal, por exemplo, no Brasil agora vai assistir o filme chinês porque sabe que tem uma doida lá, uma brasileira doida lá, que mora na China, né? Que fez o filme. Participou, uma participaçãozinha pequena, singela, mas tá lá, gente. E é uma sacada, né? É uma sacada muito legal. Uma coisa, gente, que acho que a maioria das pessoas vão concordar. Primeiro, né? Brasileiros e brasileiras. Não somos gangsters, não somos o pessoal da favela, não desconsiderando, né? Mas aquele estereotipado, né? Aquela imagem estereotipada que a gente tem. Não somos, como se diz, as moças dançando a samba. Somos uma astronauta que foi para a Lua. Se eu me emocionei em algum momento, nossa, eu já falei e vou repetir. Para mim, o ano passado foi um extremo de dois mundos. Quando eu fui para Tindal, o meu pai foi hospitalizado. Então, ele foi diagnosticado com câncer no cérebro e foi tudo muito rápido. Uma das cenas que a gente tinha
eu tinha uma fala assim: você não pode morrer. Só que aí, antes de eu gravar essa cena, o diretor quis que eu fosse com o Lao Shi, o preparador de atores, para eu entrar na personagem e tal. E aí, uma das atividades que ele fez, um dos exercícios que ele fez comigo, foi eu pensar em alguém e falar essa frase: você não pode morrer. Pensa! Antes de eu falar a frase, eu já estava chorando. Mas, enfim. Outra pergunta, gente? Infelizmente, meu pai não pôde assistir, né? Mas é isso. Próxima pergunta. Quero chorar, não, gente. Ó, eu tô fazendo isso aqui. Respira. Eu fiz a sessão lá com os amigos. Tô fazendo live aqui, toda estourada ó, eita, toda estourada na luz. E não caiu a ficha ainda, não. Tô digerindo ainda, gente. Não, não... Ó, hoje veio um brasileiro, me adicionou, ele falou assim: sou sua fã, eu te assisti no filme. Eu falei: nossa, gente, eu tenho fã já, que chique. Aquelas. Ai, não precisa pedir desculpa, não, Fábio. Eu me emociono mesmo. Você nos deixa cheio de orgulho, Dani. Lindo ver o quão longe você foi. Gente, fui pra lua, gente. Tupiches, quando eu for pro Brasil, eu te dou um autógrafo e foto ainda. Quero ter foto com você. Eu só vejo a cara do cachorrinho, você manda comentários lá nos vídeos, eu nem sei que cara que você tem. Você vai ter que chegar em mim e falar: eu sou o Tupiches. Ai, gente. Mas, ó, assim, agora, nesse momento, quais são os planos, né? Para quem não acompanha aqui o canal, eu já falei que eu vou ter que fazer uma cirurgia. Eu tô com um mioma no útero. Não sei ainda quando vai ser a cirurgia, mas entre meio antes e depois da cirurgia, né? A gente tá com planos aí de continuar atuando, mesmo que não haja propostas por enquanto. Eu tô com os projetos aí independentes e além de continuar o canal no YouTube, é óbvio. Por exemplo, amanhã estou indo fazer um passeio, vou fazer vídeo para vocês aqui no canal, mostrar lugares diferentes, muito diferente. Sítio arqueológico, cavernas com estalactite, estalagmite. Tô estudando. E é isso, gente. Tô ainda digerindo tudo. Mas, ó, quero agradecer muito, muito, muito a presença de todos vocês aqui. Nosso vídeo tá ficando, 40 minutos já, gente. Obrigada, Dalva. A Ellen, Valério, total verdade, ela tá super. Ai, gente, muito obrigada pelo todo esse carinho. Meu coração fica acalentado de ler essas mensagens, de ver o apoio de vocês. E, assim, cada curtida, cada comentário que vocês fazem é mesmo, sabe, assim, muito importante para mim, porque, ai, só quem é youtuber mesmo sabe que às vezes é difícil, sabe, ficar continuando assim, com tudo isso. Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um dia de cada vez. E então, assim, ó, muito obrigada mesmo, muito obrigada, tá?
iremos para o Brasil no final do ano. Então, essas os planos por agora. Cirurgia, projetos aí como atriz que vai rolar durante o ano. Trabalhos oficiais, ainda não sabemos. Mas vai ter o seriado, que estaremos lá também, como a diretora do hospital chinês, tá bom? E que mais? E eu vou para o Brasil no final do ano, ó. Aleluia, né? 4 anos já de China, sem para o Brasil, tá bom, né? Aí eu volto depois. É isso, gente. Queria ficar aqui mais com vocês, mas, né, a gente tem que acabar o vídeo logo, tem que resolver o negócio do meu aquecimento aqui, porque, ó, tô com um cobertorzinho aqui de baixo. Ai, gente, ó, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Se cuidem e, como sempre, né? Curtam, compartilhem, espalhem todo amor e nos vemos nos próximos vídeos. 再见。